coração. Eu quero ouvir a voz da criação que rompeu as trevas e fez a luz surgir. A voz majestosa vem me falar. Olá, queridos, Deus abençoe, muito bom dia. Ainda, né? Hoje saiu a mensagem um pouco mais tarde, porque estávamos aqui revendo outras coisas, mas eu quero dividir com você um texto de um entendimento, de uma passagem muito conhecida que Deus deu, e talvez seja o tema da nossa ministração desta quarta-feira. Lucas capítulo 5, do verso 1 a 11, nós vamos encontrar ali um relato de Jesus utilizando o barco de Pedro para ministrar uma palavra. E meditando nisso hoje aqui, analisando, nós vemos duas coisas acontecendo aqui. A multiplicação, a matemática da multiplicação que vem de Deus, o poder manifesto do Espírito Santo, ele vem mediante aquilo que nós temos. Assim como também em João 6, a multiplicação dos pães e peixes no deserto. Então a multiplicação é a base da matemática de Deus, o agir, o milagre, a resposta. Mas o ser humano, nós, temos um péssimo hábito de dividir tudo, né? Não dividir com o próximo, mas dividir, fracionar, limitar, né? E até mesmo colocar nas mãos de Deus uma grande responsabilidade daquilo que não é dele. E aqui eu aprendi hoje uma coisa que Deus abriu meu entendimento, é que existe o que é nosso e existe o que é de Deus. Como assim, pastor? Veja se não é isso que diz essa palavra. A multiplicação ela só pode acontecer, ou melhor, só pode acontecer naquilo que é nosso. Como assim? O barco era o transporte de Pedro pescar, ou dos pescadores. O barco era dos pescadores. O barco não era de Deus. Ah, mas o que eu tenho é de Deus, o meu carro é de Deus. Ele pode estar consagrado ao Senhor, mas o carro é seu. O trabalho é seu. A vida é sua. Tudo que nós temos é nosso. Assim como o próprio Deus falou para Moisés, o povo, o teu povo. Então, existe o que é de Deus e o que é nosso. Então, o barco era dos pescadores. Era o veículo, como se diz, o meio de transporte para eles pescarem. E o que mais? As redes. As redes ali era o instrumento de trabalho deles, o instrumento de pesca. Então, se eles não tivessem o barco e nem as redes, Deus poderia multiplicar os peixes? Poderia. Deus poderia fazer um milagre? Poderia. Mas iria limitar, porque sem a nossa parte, Deus não pode operar dele. Então o que é de Deus então, pastor? Se o barco é meu e as redes são minhas. Então Deus usa, irmãos, o que é nosso para operar os milagres em nós. Então o que é de Deus? De Deus era o mar e de Deus eram os peixes. O mar Deus criou. E os peixes Deus criou e multiplicou. Então, toda aquela imensidão do mar, do oceano, foi criada e está na concha das mãos de Deus. É de Deus. Então, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E os peixes, Deus sabia onde é que estava, porque os peixes eram dele, e ordenou que eles viessem até as redes, porque estavam subjugadas a Deus. Então, existem coisas que somente Deus vai poder realizar. Porque esse poder misterioso do sobrenatural está no domínio dele, sobre tudo que ele criou, o céu e a terra, e tudo que nela há. Mas qual é a minha parte? Ficar na palavra como Pedro ficou. Volta ao mar, vai ao profundo e lança a sua rede. Querido, continue indo ao mar, mais fundo ainda cada dia, e lança a sua rede, porque você, usando a sua parte, Deus fará dele. Beijo no coração, fiquem todos na paz.